Pessoal, nós vamos ler aqui Levítico. Nós estamos estudando a palavra de Deus para conhecer mais de Deus, o temperamento de Deus, como é Deus, como ele lidava com o povo de Israel, né? Porque as pessoas falam a respeito de Deus assim: ah, Deus, ele é só amor. É só amor, Deus não mata ninguém, Deus não. Gente, Deus é justo, Deus é justiça. Igual, por exemplo, quando você fala assim. Quando acontece alguma coisa de ruim com alguém, aí de repente você fala assim: ah, a justiça dos seres humanos falham, mas a justiça de Deus não, porque você sabe que Deus, ele é todo poderoso, que Deus tem muito poder e que Deus, assim, ele faz justiça mesmo, porque é justiceiro, ele gosta de justiça. Então, assim, se você for reparar, nesse vídeo anterior, tem aí, né, aonde um filho de um egípcio com uma israelita, ele amaldiçoou o nome de Deus, falou contra o nome de Deus, e Deus mandou apedrejá-lo até morrer. E ele foi apedrejado até morrer. Agora vamos ler o capítulo 25. Jeová falou mais a Moisés. Deus conversava muito com Moisés. E ele conversava no monte Sinai. Versículo 2. Moisés, diga aos israelitas, Moisés, quando por fim os israelitas entrarem na terra que eu vou dar a eles, a terra guardará um sábado para Jeová. Então ele quer que guarde o sábado para ele. Versículo 3. Por 6 anos você, Moisés, deve semear seu campo, e por 6 anos você, Moisés, deve podar seu vinhedo, que é pé de uva. E você, Moisés, colherá os produtos da terra. Versículo 4. Mas o 7º ano deve ser um sábado de completo descanso para a terra, um sábado para Jeová. Você não deve semear seu campo e nem podar seu vinho. E está falando que não é Moisés, é o povo de Israel. Moisés juntamente, que Moisés também era israelita, né? Era judeu. Nem colher, versículo 5. Você não deve colher o que crescer espontaneamente dos grãos caídos durante a última colheita, nem colher as uvas de sua videira não podada. Nossa, não podada, não pode comer a uva. Deve haver um ano de completo descanso para a terra. Não pode plantar um ano para a terra ter descanso. Versículo 6. Mas vocês, israelitas, poderão comer o alimento que a terra produzir durante o sábado. Você, seu escravo, sua escrava, seu trabalhador contratado e os colonos que moram no seu meio poderão comê-lo. Versículo 7. Os animais domésticos e os animais selvagens que há na sua terra também pode comê-lo no sábado. Vocês podem comer tudo que a terra produzir. Versículo 8. Você, israelitas, contará 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos. E os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Versículo 9. Então, vocês, israelitas, farão soar alto a buzina no 7º mês, no dia 10 do mês, no 7º dia da expiação. Vocês devem fazer com que o som da buzina seja ouvido em toda a sua terra. Versículo 10. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade em sua terra a todos os habitantes. Esse ano se tornará um jubileu para vocês. E cada um de vocês, israelitas, retornará à sua propriedade. E cada um de vocês, israelitas, retornará à sua família. Versículo 11. O 50º ano se tornará um jubileu para vocês, israelitas. Vocês não
poderão semear, não semearão. E vocês, como não semearão, não colherão dos grãos caídos da terra, nem colherão as uvas das videiras que já foram podadas. Versículo 12. Pois esse ano é o ano de jubileu e deve ser sagrado para vocês, israelitas. Vocês só podem comer do que a terra produzir espontaneamente. Depois de podada não pode comer. Não pode. Não pode. E nem colherão o que crescer espontaneamente dos grãos caídos da terra, nem colherão as uvas das videiras não podadas. Versículo 12. Pois esse ano é um jubileu e deve ser sagrado para vocês, israelitas. Vocês só podem comer o que a terra produzir espontaneamente. Versículo 13. No ano do jubileu, cada um de vocês, israelitas, deve retornar à sua propriedade. Versículo 14. Se vocês venderem algo ao seu próximo, ou se comprarem algo do seu próximo, não explorem um ao outro. Versículo 14 do capítulo 25 de Levítico. Versículo 15. O que você comprar do seu próximo será avaliado de acordo com o número de anos decorridos desde o jubileu. O que ele vender a você será avaliado de acordo com o número de anos das safras que ainda restarem. Versículo 16. Se ainda restarem muitos anos, ele poderá aumentar o preço. E se restarem poucos anos, ele deve reduzir o valor, porque é o número de safras a serem produzidas que ele está vendendo a você. Versículo 17. Ninguém entre vocês deve explorar seu próximo. Não explore o seu próximo. Tenha temor do seu Deus, pois eu sou Jeová, o Deus de vocês, israelitas. Versículo 18. Por cumprir os meus decretos e guardarem as minhas decisões judiciais, vocês, israelitas, morarão em segurança na terra. Deus mesmo ia fazer segurança deles. Versículo 19. A terra dará os seus frutos, e vocês comerão à vontade dos frutos, e morarão nessa terra em segurança, porque Deus ia fazer a segurança deles. Versículo 20. Mas se vocês, israelitas, disserem: o que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem recolher as nossas safras? Versículo 21. Saibam que eu, Deus, Pai de Jesus, que faço o céu, as nuvens, o vento, faço chover, faço parar de chover, faço o sol, faço as estrelas, a lua. Saibam que eu enviarei a minha bênção para vocês no 6º ano, e a terra dará uma safra suficiente para 3 anos. Versículo 22. Então vocês, israelitas, semearão no 8º ano e comerão da safra antiga até o 9º ano. Vocês comerão da safra antiga até a chegada dessa safra. Versículo 23. A terra não deve ser vendida definitivamente, porque a terra é minha, é de Deus, Pai de Jesus, pois do meu ponto de vista, vocês, israelitas, são residentes estrangeiros e colonos na minha terra. Versículo 24. Em toda a terra que lhes pertence, vocês, israelitas, devem conceder o direito de resgate da terra. Versículo 25. Se seu irmão ficar pobre e tiver de vender parte da propriedade dele, um resgatador que seja parente próximo desta pessoa deve vir e resgatar o que o seu irmão vendeu. Versículo 26. Se alguém não tiver resgatador, mas se tornar próspero e obtiver recursos para resgatar essa terra, versículo 27, essa pessoa deve calcular
o valor correspondente aos anos que se passaram desde que a vendeu e devolverá a diferença ao homem que a comprou. Então ele poderá retornar à sua propriedade. Versículo 28. Mas, se esse homem não obtiver recursos para realizar o resgate de sua terra, o que ele vendeu continuará com o comprador até o ano do jubileu. Ele será devolvido no jubileu, e este homem retornará à sua propriedade. Versículo 29. Se um homem vender uma casa numa cidade com muralhas, seu direito de resgatar a sua casa vigorará até completar um ano, desde o tempo da sua venda. Seu direito de resgatá-la vigorará por um ano inteiro. Ele vai ter o direito de resgatar a sua casa de novo. Versículo 30. Mas, se não for resgatada a casa dentro do prazo de um ano inteiro, a casa que está na cidade com muralhas se tornará propriedade permanente do comprador por todas as suas gerações. Não deve ser devolvida no jubileu. Versículo 31. No entanto, as casas dos povoados sem muralhas devem ser consideradas como parte dos campos dos pais. O direito de resgate dessa casa deve continuar a vigorar e essa casa deve ser devolvida no jubileu. Versículo 32. Quanto às casas dos levitas, que são os filhos de Levi, que é uma das tribos de Judá, que é filho de Israel, filho de Jacó, quanto às casas dos levitas nas suas cidades, os levitas terão direito permanente a resgatar suas casas. Versículo 33. Se um levita não resgatar a casa que vendeu, essa casa que ele vendeu na cidade pertence a eles e será devolvida no jubileu para os levitas, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade dos levitas entre os israelitas. Versículo 34. Além disso, os campos de pastagem ao redor das suas cidades não podem ser vendidos. Não podem, pois são propriedade permanente deles. Versículo 35. Se o seu irmão que mora no seu meio ficar pobre de repente e não conseguir se sustentar, você terá de ajudá-lo, como faria com um residente estrangeiro ou com um colono, para que seu irmão continue vivo entre vocês. Versículo 36. Não cobre juros, nem obtenha lucro dessa pessoa. Tenha temor do seu Deus e seu irmão ficará vivo entre vocês. Versículo 37. Não empreste dinheiro a esta pessoa cobrando juros. Não, versículo 37. Não empreste dinheiro a essa pessoa cobrando juros, nem lhe dê alimento visando algum lucro lá na frente. Versículo 38. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã, para ser o Deus de Israel, o Deus de vocês. Versículo 39. Se seu irmão que mora no seu meio ficar pobre e tiver de se vender a você, como escravo, será? De se vender a você, não force a trabalhar como escravo. Versículo 40. Ele deve ser tratado como um trabalhador contratado, como um colono. Ele deve servi-lo até no ano de jubileu, tá? Versículo 41. Então, no ano de jubileu, ele irá embora, ele e os filhos dele, e retornará à família dele. Ele deve voltar à propriedade dos seus antepassados. Versículo 42. Pois eles são meus escravos, disse Deus Pai de Jesus. Foi eu, Deus Pai de Jesus, que tirei eles da terra do Egito. E não devem se vender assim, como se vende um escravo. Versículo 43. Não trate com crueldade. Tenha temor do seu Deus.
Versículo 44. Seu escravo e sua escrava devem vir das nações que há em volta de vocês. Delas podem comprar um escravo ou comprar até uma escrava, mas das nações que está em volta de vocês, não dentro da sua própria nação. Versículo 45. Também podem comprar escravos dentre os filhos dos colonos que moram entre vocês, porque eles não são israelitas. Dentre eles e dentre as famílias que eles formarem na sua terra, e eles se tornarão sua propriedade. Versículo 46. Vocês poderão dá-los aos seus filhos como herança, pode dar os escravos como propriedade a ser dada permanentemente. Vocês podem usar os escravos como trabalhadores, mas não sujeitem seus irmãos israelitas a tratamento cruel. Versículo 47. Mas se um residente estrangeiro ou um colono que mora entre o povo de Israel, entre vocês, enriquecer, e seu irmão israelita que vive no seu meio ficar pobre e tiver de se vender ao residente estrangeiro ou um colono ou um membro da família do residente estrangeiro, versículo 48. Ele continuará a ter o direito de ser resgatado depois de ter sido vendido, porque ele é do povo de Israel, ele é israelita. Um dos seus irmãos pode ir lá e pagar e resgatá-lo novamente, a qualquer momento. Versículo 49. Ou seu tio pode resgatá-lo, ou o filho do seu tio pode resgatá-lo, ou qualquer parente próximo, alguém da sua família pode resgatá-lo lá, resgata ele, paga o que ele deve e pega ele de volta, porque ele é israelita. Ele não pode ser escravo. Ou, se ele mesmo tiver enriquecido de repente, ele pode resgatar a si mesmo. Versículo 50. Ele deve calcular com aquele que o comprou o tempo desde o ano em que se vendeu a ele, até o ano do jubileu, e o preço da venda corresponderá a um número de anos, o valor dos seus dias de trabalho. Durante esse tempo, será calculado com base no salário de um trabalhador contratado. Versículo 51. Se faltarem muitos anos, ele deve pagar o resgate proporcional aos anos que ainda restarem. Versículo 52. E se restarem apenas alguns anos, até o ano do jubileu, ele deve fazer um cálculo para si e pagar um resgate proporcional a esses anos restantes. Versículo 53. Ele deve servir ao comprador como trabalhador contratado, ano após ano, e você não deve permitir que o comprador trate com crueldade. O povo israelita não pode ser tratado com crueldade, só quem não é israelita. Só quem não é israelita. Versículo 54. No entanto, se ele não puder resgatá-lo a si mesmo, nesses termos, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos. Versículo 55. Pois os israelitas são meus escravos, escravos de Deus, Pai de Jesus. Versículo 55 do capítulo 25 de Levítico. Eles são escravos israelitas de Deus. Eles são meus escravos, repetiu Deus, que tirei eu, Deus, Pai de Jesus, eu tirei o povo de Israel da terra do Egito, porque eu sou Jeová, o Deus deles, eu sou o seu Deus, povo de Israel.